Então agora nós já vamos para a nossa última palestra, que eu vou fazer para vocês. É uma palestra que não é específica sobre indumentaria do tropeiro, até porque nós não temos estudos específicos sobre indumentaria do tropeiro. Não existem. Os próprios estudos que o Paixão trouxe são fragmentos, né? Então, não é um estudo completo. E existem recortes históricos que o próprio folclorista teve suas razões de fazer esse recorte histórico. Hoje, a gente acredita, principalmente falando dos agrupamentos birivas, a gente segue esse recorte feito por Paixão Cortes do início do século XIX, dos trajes do início do século XIX. Antes de começar nitidamente a palestra, é interessante que a gente entenda que no início do século XIX o gaúcho ainda era, e por várias décadas ainda continuou sendo, um ser marginal. Marginal no que eu digo que ele vivia às margens da sociedade. Ele era um dos tipos humanos do Rio Grande do Sul. Um dos. E aí, quando a gente fala tropeirismo, sinônimo de gauchismo, é um erro crasso. Porque o movimento regionalista gaúcho só começa com o Partenon literário. Só começa com as primeiras obras literárias, romances e etc., que vai trazer o gaúcho de outras formas que não tão somente como ser marginal. Ali começa a se branquear o gaúcho, começa a fazer mais ou menos uma analogia, quem entende sobre arte, da redenção de Cam. Então, a gente acaba confundindo, às vezes, o gaúcho com o tropeiro. O gaúcho participava do tropeirismo e, obviamente, depois, com uma fixação maior de uma identidade cultural mais genérica, com o gaúcho gentílico, já que quando todos os rio-grandenses são considerados gaúchos, até que isso tenha acontecido, muita coisa rolou, né? Então a gente tem que perceber isso. Eu vou falar no primeiro momento sobre a indumentária do gaúcho e no segundo momento sobre o que nós temos de referências sobre a indumentária do tropeiro. Lembrando que essa palestra não é um painel de concurso, não é uma questão de regulamento, não são regras, são informações que a gente tem e a gente vai passar e cada um vai absorver conforme o seu filtro. Em primeiro lugar, a gente tem uma grande confusão sobre saber o que é indumentária tradicional. É um conjunto de trajes que identificam o usuário como pertencente a determinado extrato cultural. Toda indumentária é uma roupa, mas nem toda roupa é uma indumentária. Então, quando às vezes a gente acha, mas lá em tal lugar eu vi uma bombacha de bolinha. Às vezes o cara era um artista de circo. E isso acontecia muito. Os artistas de circo, ou próprios figurinos de cantores, como Tunique Tinoco, como lá de Araranguá, o Pedro Raimundo, que começou a usar as camisas xadrez, que começou a usar as bombachas xadrez graúda, aquilo era figurino de artista, não é indumentária tradicional. O figurino ele se baseia na indumentária, mas ele é uma coisa individual, específica. Então a gente tem que cuidar com as referências. Uma, duas ou meia dúzia de referências não são suficientes para classificar um extrato cultural todo. Então, o que a gente tem como indumentária tradicional, ela é fixada em cima de costumes. E o que são costumes? É aquilo que genericamente é usado pelo menos pela maioria de um determinado extrato cultural. Então, fatos pontuais não determinam tradicionalidade, né? A gente tem que cuidar com isso. A indumentária traduz costumes carregados de simbolismo e referências repletas de representatividade de um extrato cultural distinto. Ela é fixada, obviamente, pela funcionalidade, porque se não é funcional, não vai conseguir
ter esse costume e passar a ser tradicional. Nada vai se tornar tradicional se não é funcional. Por isso, não pode ser entendida como mera roupa temática. Não é uma roupa com referências na indumentária. Isso é moda. A moda é que extrai elementos que podem ser da indumentária, que podem ser de várias outras inspirações, e aí ela vai ter essas referências, mas quando ela não se trata de um período de tradicionalidade, ela já não pertence à indumentária. É uma roupa que identifica por quê. Não se deixa influenciar pela moda. E a indumentária gaúcha, de forma geral, ela se refere muito mais, e podemos dizer que 90%, para não dizer quase 100%, a referência da indumentária gaúcha é do homem, é do gaúcho. A mulher gaúcha, a mulher riograndense, ela usava a mesma coisa que a mulher paulista, a mesma coisa que a mulher lá da Bahia muitas vezes usava. Porque a mulher usava a moda. Então, assim como o gaúcho é que caracterizava as indumentárias, é como lá na Bahia. Nós não temos uma indumentária tradicional do baiano, nós temos da baiana. Né? E hoje, se você vestir um japonês de bombacha e bota e lenço, tu vai dizer, ó, lá vai o gaúcho. Se tu vestir uma loirona gringa lá, de turbante na cabeça e vestido rodado branco, tu vai dizer, ó, lá vai a baiana. É algo que identifica quem usa, mesmo que ele não pertença àquele status cultural. Porque ele se tornou identitário. Para cada momento um trajar. Momento formal e informal, antigo e atual. Vamos fazer uma analogia. Momento formal, um baile. O baile não acontecia assim. Estamos lá na nossa casa. Vamos fazer um baile? Brota um gaiteiro do lado, um violeiro do outro lado e vamos fandanguear. Não era? O baile era um momento preparado. As pessoas sabiam antes que tinha. Não é que nem hoje que a gente manda o WhatsApp. Né? A pessoa faz um Pix, compra o seu ingresso e vai lá de carro e beleza. Ela pode vir daqui para amanhã, a gente ir num baile lá em Caçador, lá do lado do Lucas Negre lá, e beleza. Então, antigamente, tinha que as vizinhanças eram longe, tinha que mandar alguém fazer um chasque, tinha que fazer esse convite. Não era abriam-se as casas para fazer esses bailes. Quem adquiriu o meu livro ou já leu tem essas referências de como eram os bailes de antigamente também. O momento da tropeada, ele é formal ou ele é informal? O trabalho, normalmente o traje é informal, porque você está trabalhando. Você vai usar estritamente o que é necessário para o teu trabalho. Você não vai se emperiquitar para tropear mula, porco, peru. Né? Então a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente vê muito emperiquitamento. Né? E aí se torna uma coisa esteticamente suja, né? E pouco representativa de um momento que, no caso dos agrupamentos birivas, que seria no momento de descanso, num pouso de tropa. Então as pessoas eles não iam se arrumar, tomar banho e vamos se arrumar e para ir lá dançar um Chico do Porrete. Era uma coisa extremamente informal. Lembrando que seja o Chico do Porrete, o Fandango Sapateado ou a Chula, não eram 15, 20 tropeiros que dançavam, às vezes era só 2, 3. Né? Então a gente também tem que cuidar com essa representatividade de pensar, o que nós fazemos no tablado é espetáculo. É projeção folclórica, não é folclore. A gente não pode dizer que são danças folclóricas. Elas foram danças folclóricas num determinado tempo, que nenhum de nós viu ser dançada folcloricamente, e nem o Paixão viu. Ele pesquisou informantes que viram ou que os pais viram e contaram. Então, são fragmentos da pesquisa, são fatos folclóricos, fragmentos que foram trazidos ao pesquisador. O pesquisador faz essa coleta e, entre aspas, cria. Né, ele sempre usava a questão de reconstituição, reconstitui aquele tema como projeção folclórica. Então, a projeção folclórica, ela não é uma fantasia, porém, ela é um produto estético, artístico, de algo que um dia foi
espontâneo. E o que é antigo e o que é atual. Vou me vestir de tropeiro. De que época? Se o tropeirinho não tem mais de 300 anos. Vamos dizer assim, na nossa região aqui, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. De que época? Que tipo de tropeiro? Então, vocês percebam que o Paixão, ele pesquisou as danças com pessoas que usavam bombacha. Mas ele fez um recorte na indumentária da primeira fase do tropeirismo. Lá do início do século XIX, da primeira fase do tropeirismo na questão em cima dos documentos, principalmente, a grande fonte maior, são as obras do Debré. Eu deixei um livro grandão lá na frente, não sei se todos olharam, vi alguns folheando, tem várias pranchas do Debré, mostrando isso. E o tropeiro atual, que é aquele tropeiro já, vamos entender, é o tropeiro de bombacha, né? Que provavelmente também dançava chula. O seu Mero falou que dançava chula. Nunca usou um xiripá, nunca usava bombacha. Então, há um recorte específico de indumentária, que o Paixão sugere nas suas obras, e há a questão da projeção folclórica, que é a união de vários elementos de várias épocas, de várias regiões, como disse o Mário e como está escrito na própria obra do Paixão, é um pandemônio que ele junta de forma estética. E olha, gente, para pesquisar mais de 100 danças de forma estética, fazer todas essas projeções que o Paixão fez, já nem interessa mais se isso acontecia ou não acontecia. Olha a capacidade artística, né, desse folclorista. Aqui é eu bem bonitão. Então, o gaúcho, antes da bombacha, né, usava o xiripá, que a gente, xiripá fralda, que chama também de xiripá da fronteira, porque era usada na extensão da fronteira. Os campos de cima da serra para cima não se tem registro do xiripá fralda. Chamam também de xiripá farroupilha por ter sido usado na época da Revolução Farroupilha e que, na verdade, não é bem provável. Temos dúvidas sobre isso ainda. E a roupa atual, vamos dizer assim, né, a indumentária atual, que é a mais simples. Camisa já sem o colete. A camisa, até a decadência do colete, ela era mais ou menos considerada tal qual a ceroula. Era um conjunto de peças de baixo. E o colete é o que preservava, a calça ou a bombacha era o que preservava o corpo. Então, o que se tinha contato direto com o corpo era como se fosse um pijama, como se fosse uma roupa de baixo, né? Então tinha a cirola e a camisa. Com o passar do tempo, as pessoas vão se desvencilhando de várias peças. E hoje o que nós temos como traje atual já é o lenço atado à moda atual, que é mais próximo do pescoço, porque já não tem mais a funcionalidade, né? Se tu puder vir aqui, meu amigo, vou fazer o que o Paixão sempre fazia. Vem tu e vem outro. Assim, ó, nós temos um lenço atado à moda antiga e um lenço atado à moda atual. Os tropeiros mais à moda antiga, claro que os que são fixados nas telas de Debré nem usavam lenço. Alguns usavam lenço e que a gente percebe que já não estão com chapéu de copa alta, já estão com chapéu de palha, perdão, já estão com chapéu de feltro, que provavelmente eram donos de tropa. Tem uma das telas que o Paixão mostra do Debré, que ele já está mais bem vestido e mostra que ele é dono de tropa, e aí ele está com lenço, ele está com veste, ele está com chapéu de feltro alvacento, que se eu não me engano, foi Ave Lallemand, que falou que no Rio Grande se usava o chapéu alvacento, que é aquele chapéu meio gelo, meio creme, assim, uma cor de puro quando foge, uma cor de palha, assim, né? E que há uma certa confusão com o tal pança de burro, também sobre aquele chapéu. Então, o que acontece? Na época que se usava só faca, era muito funcional se usar o lenço bem aberto, porque se desvencilha muito fácil. Porque o primeiro lugar onde o cara tem uma faca, né? Ele vem no lenço. Então,
o cara se desvencilha. Já na moda atual, é desnecessário, porque aí já se usava com o revólver. O revólver fala de longe, tu não precisa chegar perto do cara. Pode estar daqui lá, dá um tiro nele. Né? Então, a moda atual... Obrigado, José. A moda atual... Achei que ia até faquear, né? A moda atual já tem essa questão ali. Nós temos o chapéu à moda vacariano, que se usa o barbicacho por cima da copa aqui, né? Segurando já... O tapeado já é lateral, meio cônico para frente, ele é menor, atrás ele é maior. O lenço atado à moda atual, porém, ainda decorrer, ele também continua sendo funcional, porque tu puxando o lenço ali, ele ia desatar. Né? A faca cintura, o pala tá na cintura ali, bombacha, bota de gaitinha, que já é aí o tropeiro, ou o gaúcho, que aí já seria a mesma coisa praticamente, já do século XX. Século XIX nós não vamos achar gaúcho sem colete, por exemplo. E aí a gente percebe em alguns festivais a gauchada com os coletes abertos, né? O colete ele tem uma função, que é adelgaçar o corpo. Tô abrindo o colete e perdeu a funcionalidade. Não tem por que eu vestir. Né? Se é para deixar aberto. Tu vai abrir isso, você vai chegar lá na bodega, tomar uma pinga lá, tá calor, vai abrir. Agora tu tá num baile, tu tá num momento formal ou social, tu já vai estar com ele fechado. Momentos informais de trabalho, né? Tu já vai estar mais camisa remangada, né? Ali o Vilmar fazendo o nó na cola, o Paulo tá tosando lá, as éguas dele, seriam os ensaios fotográficos que nós fizemos pro livro também. E é interessante a gente entender o lugar da indumentária dentro do tradicionalismo. O tradicionalismo gaúcho procura preservar símbolos das tradições gaúchas. Nas festas campeiras, rodeios, cavalhadas, cavalgadas, carreiradas. E cavalhada é muito raro a gente ver. Se eu não me engano, alguns anos atrás, o rodeio de Flores da Cunha teve uma cavalhada. Faz um tempo aí. Deve fazer uns 8, 10 anos. Teve uma cavalhada lá com uma apresentação. Carreirada, que era muito comum. E daí depois caiu em desuso. E hoje nós temos os rodeios, né, que é uma projeção dos trabalhos feitos no campo. Assim como nós temos o ambiente de projeção artística, que é o palco. A campeira, no caso, CTGs campeiros, tem um ambiente de projeção, que é a cancha de laço. Né? Os festivais, a dança, a declamação e tudo mais, onde a gente também preserva as encilhas e as indumentárias funcionais para cada atividade. Não é funcional dançar de tirador, não é funcional eu dançar com o relho na mão, né? Assim como não é funcional... O Osnei é capaz de ir num baile com o relho na mão ainda. E nos bailes e festas sociais tradicionalistas, que são os saraus, recitais, desfiles, reuniões, também são outras indumentárias. Porque aí é um momento atual. Aí tu vai usar o que está na moda hoje. Porque muita gente usa, vai no baile hoje, já é pouca gente com bombacha larga, já usa o que tem no comércio. E o que tem no comércio... Quem sabe, mas daqui a um tempo não se torna tradicional, porque vem sido usado, vem sido usado, vem sido usado. E o gaúcho não morreu lá em 1940. Depois que o movimento tradicionalista nasceu, o gaúcho não morreu. O gaúcho continuou vivo, né? Para cada momento, um trajar tem função específica. E as duas balizas, na questão da projeção da indumentária, é a funcionalidade e a representatividade. Né? Então, quando nós estamos... pilchados, quando nós estamos com a indumentária tradicional, a representatividade ela também é interessante. Eu vi, se eu não me engano, no Fegadã, invernada veterana do Brasão do Rio Grande, todos os veteranos estavam de bombacha. Mas tinha bombacha serrana, tinha bombacha vacariana, tinha chapéu vacariano, tinha bombacha da fronteira, tinha bombacha de várias épocas, com botão gauchesco, com favo, sem favo, com favos de vários tipos, e assim por diante. Então você consegue mostrar, mesmo que de uma época, a representatividade de várias regiões diferentes. Né? Porque essa questão da projeção da indumentária que nós temos hoje, a gente faz uma certa misturança com o nosso ambiente de trabalho, que é os festivais. Essa indumentária que nós temos projetada no palco hoje, não sei se todos sabem,
ela nasceu em 1992, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tem no meu livro, depois eu posso corrigir para vocês. Foi o Mola, irmão do Mário Arruda, o Carlos Arruda, que vestiu pela primeira vez um grupo que era o Fogo de Chão do Paraná, que é de Guarapuava, Fogo de Chão, de Guarapuava, no rodeio de Vacaria. Então, o instrutor catarinense com o grupo paranaense no rodeio da Vacaria, que vestiu a primeira vez os peões com as 3 épocas: saiote, fralda e bombacha. Antes disso, todo mundo usava da mesma época. Isso foi uma, entre aspas, uma inovação na projeção da indumentária, que foi o Mola que colocou em tablado. O Paixão gostou, aprovou e se tornou meio que de imediato, em questão no outro ano já estava todo mundo com a roupa misturada. Então, é uma projeção, não é uma verdade histórica. A verdade histórica é que você estaria todos vestidos, pelo menos na mesma época, talvez até com regiões diferentes, mas geralmente o baile era feito na comunidade, né? Era difícil que uma pessoa se vestisse muito diferente. E a questão da indumentária, diferente do que é hoje, era uma questão também de aceitação. Se ainda hoje, se chegar uma mulher de cabelo verde aqui, a gente ficar olhando meio de atravessado, tu imagina antigamente alguém que usasse uma roupa com formatos, cores e cortes e tudo diferente, né? Então também é uma questão de sociabilidade, de aceitação. Nós temos 2 ambientes onde a gente se pilcha dentro do tradicionalismo, vamos dizer assim, né? Que é o ambiente de vivência, que não retrata o costume antigo, é o folclore. Se hoje a gente tem um baile, vamos lá no Galpão Crioulo, tem um baile dos Monarca, o Benito vai lá, ele vai usar a bombacha dele, o lenço do jeito que ele quiser atar, se ele não quiser atar, ele coloca um passador. Ele vai usar o que tem hoje e o que ele pode usar hoje. Ele não está retratando uma época. Ele não tem essa obrigação de retratar uma época. A gente vive como quer, permanece o que é funcional ao nosso momento, trabalho do campo, bailes atuais, reuniões sociais atuais. E nós temos o ambiente de projeção, que é onde nós retratamos os costumes antigos, evidenciando a tradição, que é o tablado, a cancha, o palco. É aqui onde devemos preservar a indumentária tradicional. No ambiente de vivência, tu preservar a indumentária tradicional é uma opção. Se você quer, você usa. Se você não quer, você não vai ser julgado. Depende do lugar. Tem uns lugares que as pessoas julgam, né? Mas no ambiente de culto, que é o tablado, que é a cancha, existem regras. Por que existem essas regras? Para que se preserve, porque um dos objetivos do movimento tradicionalista é preservar. Então, se ele não regrar, não preserva, porque aí o pessoal usa o que quer e não há preservação daquele costume. Aqui eu colei errado, ficou essa lambança aí, mas essas 2 fotos são de caixeiros viajantes. Eu quero agradecer até a contribuição do seu Walter, que me apresentou essa obra. Eu tive que mandar vir lá da Alemanha, paguei uma nota esse livro, é raríssimo, é um livro de 1913, dos caixeiros viajantes de Porto Alegre, da Associação de Caixeiros Viajantes de Porto Alegre, que tem inúmeras fotos fantásticas dos caixeiros viajantes extremamente bem pilchados. Né? Extremamente bem pilchados. E tem várias fotos. No meu livro eu reproduzo várias. Aqui tem uma foto, acho que o seu Walter até mostrou ontem também essa foto. Os caixeiros viajantes fazendo o comércio de tecidos, né? Eles levavam os amostruários, né? Eles eram chamados de Musterreiter, que eram os cavalheiros do amostruário. Né? Eles levavam o mostruário de tecidos, as pessoas encomendavam o tecido e depois esse tecido ia ou de trem, ou algum outro caixeiro viajante, algum outro até tropeiro levava, os freteiros, né? Os freteiros levavam. Então, o caixeiro viajante ele não levava o tecido para a pessoa comprar. Ele levava o mostruário, fazia encomenda, os freteiros levavam. O correio, na época, né? Levava esses tecidos para o interior, porque não tinha loja de tecido. Então, era assim que eram adquiridos os tecidos no interior do Rio Grande do Sul. Ali nós temos na primeira foto uma bombacha bem larga, bem caída, com a espora tipo chilena, com espada. O casaco de abotoamento alto, que é uma coisa que eu trago no meu livro, que não é usado nos tablados.
e a gente sugere que pode ser usado, porque era muito usado. É o mesmo paletó, só que ele tem mais botões, a gola um pouco menor, e ele não tem corte atrás, coisa que os paletós têm, pelo menos 1 ou 2 cortes atrás. Era moda geral. Na indumentária tradicional, existe a incorporação de elementos da moda, né? A bombacha, até ela se tornar tradicional, ela era moda. Ela era uma farda militar, que veio lá do Zuavo, Revolução, Guerra do Paraguai, isso aí qualquer um procurando no Google vai saber lá a história da bombacha. Até ela se tornar bombacha gaúcha, com favo e tudo mais, percorreu um certo tempo. Ela virou uma moda, e aí as costureiras do Rio Grande, com sua criatividade, construíram vários modelos e favos e tudo mais, e que está descrito na obra do Paixão, né, o Gaúcho, Danças, Trajes de Artesanato, também no meu livro. Para a gente se pilchar, nós temos que ter fortes referências. Nós temos essa foto, que eu acho fantástica, essa primeira foto, que ela dá para a gente perceber bem que ela foi produzida, né? Eles pararam, vamos tirar uma foto? Vamos lá e vamos tirar uma foto. O cara vai sacar a foto. São capatazes de Jaguarão, segundo o dono da foto, né? São capatazes de Jaguarão que estavam saindo para um baile. E eles pararam para tirar uma foto. Vocês percebam que as facas estão à frente. O que obviamente não era o costume. A gente sabe que as facas grandes, principalmente, eram colocadas atrás. E as facas menores colocadas na esquerda. Só que para mostrar na foto, imagina, né? Uma faca aquela ali era que nem tem um iPhone, né? Vamos mostrar. Então colocaram na frente. Percebo que não há nenhuma rastra. Jaguarão é na fronteira, seu Walter? Seu Walter? Eu acho que é, né? É na fronteira. Que aí vem com aquela história de que se usava rastra, não sei o quê. As rastras entraram na indumentária, nem era na indumentária, na moda dentro do tradicionalismo gaúcho, quando começou a ter as festas campeiras, e o pessoal de lá começou a participar e trazer a rastra. E o pessoal gostou, usou, virou moda e já está se tornando tradicional, porque tem muita gente usando já há muito tempo. Os palas, muito provavelmente de algodão, pelo caimento que se apresenta. Os lenços já à moda atual, percebam, os nó bem pertinho do pescoço, né? A cor provavelmente é branco, né? Porque ela tá, não dá para a gente ver, mas é geralmente cor branca. Temos alguns nós diferentes, os chapéus já mais citadino, né? Sem barbicacho, as botas, pode perceber que algumas são, que nem a minha, são botas de cano alto, né? Que nem toda bota de cano alto é bota russilhona, depois eu vou explicar o porquê. Mas em ambiente social sempre se abaixava, sempre, e está nas obras do Paixão, tanto o tropeiro quanto o gaúcho, quando apiava do seu cavalo, arreava o cano da bota, né? Não se usava a bota erguida em ambiente social, porque ela é extremamente funcional. É para atravessar picada, é para não pegar pega-pega, é para se cuidar das cobras, dos espinhos, para proteger a batata da perna na fivela, nos loros do arreio, enfim, funcionalidade. E aqui do lado nós temos uma foto que o Rodrigo Gil arrumou para mim, que é uma evidência do uso do lenço para amarrar o pala. É a única foto que eu conheço com o lencinho de bolso amarrando o pala, que era uma dúvida que eu tinha. Dá para ver ali que ele está com um sirigote, com um pelego, enfim, né? Um relho bem comprido ali, né? É relho mesmo aquilo ali, seu Walter? É relho mesmo? Que dá para ver, né, que ele é bem comprido, né, o cabo, né? E aí essa foto é lá da região de Vacaria. Aqui é uma das fotos que nós tivemos um trabalhão para fazer, porque esse galpão lá na fazenda do Paulo e da Gabi estava entupido de tranqueira lá. Nós tivemos que entrar com um trator lá dentro, tirar. Eu fiquei a semana inteira molhando aquilo, socando e varrendo e limpando. Você não tem noção do trabalho que foi aquilo para fazer as fotos de um baile de chão batido
lá na fazenda deles, só nós que sabemos o que a gente passou. Uma semana inteira de muito trabalho. Não foi simplesmente lá e tirar foto. Foi bem puxado. Eu vou picando algumas coisas para a gente ir trazendo, tá, pessoal? As botas de garrão, geralmente sem pelo e ocasionalmente com pelo. Também se usava com o pelo. Tinha gente que usava pelo para dentro, tinha gente que usava pelo para fora. Né? Então, também se usava com pelo. Aberta ou costurada nas pontas. Cuidado com a aba do cano da bota. Os exageros. Que tem gente que, como ela era tirado do maxim, na coxa da vaca, no caso, que era a bota de garrão era usada mais de vaca do que de potro, num segundo momento. No primeiro momento, de potro, no segundo momento, mais de vaca. Aqui é bem largo, né? E aí fica aquelas bocas de sino, e os caras andam e ficam raspando um na perna do outro, assim, ó. Além de ser ridículo, é totalmente sem funcionalidade alguma. Então, corta aquele excesso, prende com um tentinho, que é o que era usado. Imagina aquilo ali, o cara com parece um abajur, aquilo, andando de cavalo ou dançando, não tem fundamento. Né? Para mim é um erro grave de uso da indumentária. A pessoa percebe que nunca ensaiou com aquilo, nunca dançou com aquilo, nunca montou no cavalo. Já vou fazer um gancho também, a questão dos saiotes. Né? No próprio Fegadão eu anotei... eu anotei não, porque eu não julguei as adultas e veteranas, mas eu notei que alguns dançarinos com saiote seria impossível montar um cavalo com aquele saiote, de apertado que estava. Não, eu já percebi a dificuldade de dançar. Tu imagina de montar um cavalo com aquele saiote apertado, que não tinha condição de movimentação. Sim, a dobra é uma coisa, mas ela não pode exceder. Cara, se está raspando na perna aqui, já é excesso. Tem que cortar. Já é excesso. Ah, mas eu acho bonito. Gosto, cada um tem o seu. Eu acho horrível. Mas essa questão de dobrar a bota... a questão de dobrar a bota eu só vi com as botas russilhonas. De você dobrar o cano da bota. Que nós vamos ter até uma tela do Debré ali, mostrando a bota dobrada, mas é a bota russilhona, não bota de garrão. Bota de garrão eu nunca vi assim dobrada para fora. Porque ela dobrada para fora, gente, ela não tem, ela vai continuar excedendo na largura em cima, vai continuar atrapalhando, vai continuar roçando onde não tem que roçar. Cuidado com as botas sem condições de uso em festa. Botas esfarrapadas, assim como lenços furados, rasgados, etc. e tal. Porque tem umas botas de garrão que já não tem mais condição de uso, os caras estão usando. Né? O podre praticamente lá e estão com aquele negócio que está fedendo em cima do tablado. Usa-se somente com xiripá, fralda ou saiote, e no caso... das danças birivas com a calça também. E as esporas devem ser consoantes ao tipo de bota. Não vou usar uma bota de inox com uma bota primitiva. As botas que nós temos, além da bota de garrão, no segundo momento são as botas de cano alto. Nem toda bota de cano alto é uma bota russilhona. Isso é uma forma de se dizer. Toda bota russilhona é uma bota de cano alto. Nem toda bota de cano alto é uma bota russilhona. Bota russilhona é feita com couro da Rússia, que era curtido e ficava de molho em óleo de bétula. É um couro caríssimo. Só rico tinha. Então, o que se falava no Rio Grande, ou enfim, de modo popular, são botas de cano alto. Né? Então, a bota russilhona era gente realmente que tinha muito dinheiro que tinha. Se usava, sim, vinha da Rússia, o couro, mas e não era necessariamente também de cano muito alto. Né? As botas fortes, normais, tem algumas que têm espelho, outras que não têm. O espelho, essa minha aqui não tem, é uma parte que é
forrada com couro, geralmente com couro de porco aqui dentro, fica durinho, bonita até, se usava muito aqui na nossa região também. Essa bota de gaitinha que tem do lado ali, ela tem espelho, ó. Vocês podem perceber que ele é bem estruturado, a parte de cima. Tinham espelhos bem maiores e espelhos menores. As esporas, já na questão da representatividade da indumentária do tropeiro, se usava as nazarenas, também, que elas são de ferro, de 5 a 8 puas, fixa-se nos pés portentos e não por correias de metal, enfim, é portento. Contemporânea do chiripás, não se usa com bombacha, não se usou, com bombacha era somente a tipo chilena, aro grande no meio pé ou aro pequeno no tornozelo. Esse tipo de espora não deve ser usada com bombacha ou em outras representações com as prendas, porque ela é muito fácil de causar acidentes, né? Então, nós temos, na questão do tropeirismo biriva, na questão do tropeirismo nas danças, alguns grupos usam. Tá tudo bem. Só para, no caso, com as prendas, o ideal é não usar, até porque quando se já tinha os bailes, já não se usava mais espora desse tipo, né? Eram as tipos chilenas. Isso era mais realmente para lida mais bruta. Aqui nós vamos esclarecer uma situação. O que nós conhecemos por esporas chilenas são esporas do tipo chilenas. Nós chamamos as esporas chilenas as esporas rio-grandenses que têm esse formato. São de prata, alpaca ou ferro, geralmente, na grande maioria de alpaca, rosetas serrilhadas, e não já em pua, roseta serrilhada, fixa-se aos pés portentos ou correntes. As maiores são contemporâneas do chiripás, as menores contemporâneas da bombacha, que são mais modernas. Mas nós temos também imagens de gaúchos usando as maiores também com bombacha, né? Nós temos na coleção de fotografia da Princesa Isabel, o aro grande, que vai no meio do pé, aqui, né? E o aro pequeno no tornozelo. Opa, Martei. Ó, a da esquerda é a espora do tipo chilena e a da direita é uma espora chilena mesmo. Essa espora lá, que é chilena, só se usou no Chile e na região de Cuyo da Argentina. Ela só foi tradicional lá. Não foi usada no Rio Grande do Sul. E não há evidências, nem fotografias, nem pinturas mostrando ela. Existem várias pranchas do Rugendas mostrando essa espora chilena quando ele esteve no Chile. Eu tenho o álbum, inclusive, em casa, que mostra exatamente a espora chilena, bem o formato, bem que parece uma flor de Gerber, assim, né? Ela bem, as puas bem pertinho uma da outra, né? Ela roda bastante, ela é bem grandona, mas no Rio Grande do Sul não foi tradicional e não foi costume a espora chilena, foi costume a espora tipo chilena. Aqui nós temos costume, no Rio Grande do Sul, depois do final da Guerra do Paraguai. E aí nós temos com favo, sem favo, né, as facas, os chapéus já são diferentes, já não se usava mais chapéu de copa alta, já vinham outros chapéus, porque os chapéus que vinham para nós eram os chapéus que tinha na moda da Europa. Então a gente usava o que tinha para lá, não tinha fábrica de chapéu aqui ainda. E o chapéu chegava para nós de um jeito, da mesma forma que chegava lá na Bahia. Era o mesmo chapéu que vinha da Inglaterra, por exemplo, dos Estados Unidos. E o gaúcho, ele tinha a peculiaridade de moldar a copa do chapéu, por exemplo, ali está o chapéu, a moda tropeira, né, que se coloca ali, faz os 4 gomos, né? Não é uma exclusividade do tropeiro, vários gaúchos usavam. Ele é funcional, questão das copas, das abas, e aí, às vezes a gente percebe o grupo todo com o chapeuzinho novo, com a aba retinha, com a copa retinha, e aquilo de gaúcho nada tem, porque lá na Bahia se usava a mesma coisa. Então, o gaúcho, são universais os elementos, são regionais as combinações. O chapéu era usado em todo o mundo ocidental, o mesmo chapéu. O lenço era usado em todo o mundo ocidental. Era só o gaúcho que tinha o costume de fazer uns nomes meio diferentes por conta do seu costume de trançar, da sua habilidade de trançar. Então ele cria nós,
As bombachas, nós temos essas características, como eu falei para vocês, né? Com enfeites, se houver. Esses enfeites podem ser favos, preguinhas, faixa contrastante. Não sei se tem alguém aí com... Ali, faz favor, pro pessoal, só para o pessoal ver que às vezes não é de conhecimento de todos, que nem todos são de invernada, né? As bombachas que a gente chama de bombacha militar, mas é por questão de identificação, mas elas tinham, vira aqui de ladinho, por favor, com as faixas, né, de outra cor, um botãozinho. Tem na Obra do Paixão, obrigado. Tem na Obra do Paixão um gaúcho de Lagoa Vermelha com uma bombacha branca, com a listra azul, com botões gauchescos, que eram tipo moeda. Não era moeda, porque ele tinha a alcinha atrás para costurar, que era para enfeitar a guaiaca e ocasionalmente isso. Esses usos assim com botões gauchescos ou com sutache, que também era usado, eram menos recorrentes do que com os favos tradicionais. Aqui nós temos exemplos de bombachas ali também daquele livro dos caixeiros viajantes. Ó, na primeira são só preguinhas, na segunda é um drapeado, na terceira também são preguinhas com uma costura no meio, e na quarta ali não dá para ver porque ficou cortado, mas também tem um favinho diferente. Bombachas originais. Aqui também são caixeiros viajantes, né? Podemos ver ali um poncho, que a gente chama de poncho bordado, mas era o poncho feito com tecido jacar, tecido que era tipo brocado, mas não é brocado, ele é adamascado, vamos dizer assim, né? E aí nós temos ali com espada, né? O revólver ali na frente, né? São fotos que eles pararam para fazer, então não são fotos ocasionais, né? Percebo que a bota do que está à direita ali tem espelho, né? Tem a parte dura do cano. Aqui é aquela mesma foto que eu mostrei antes. O pala, perdão, esse do meio é um pala de vicunha, que o Pablo deve ter pago um rim, porque a vicunha continua sendo o tecido mais caro do mundo até hoje. Mais caro que a seda, mais caro que outros tecidos, por conta da obtenção ser muito cara, né? E o pala de seda eu sempre sugiro para que se ate com lenço, porque ele é um tecido fácil de abrasar ele. Então, com algo que seja mais delicado, né? Aqui nós temos os palas usados no século XIX. Vocês percebam que as franjas são desfiadas do próprio pano e feito macramê na barra. Eu peguei esses palas na mão, no Museu Júlio de Castilhos, tem lá, palas de seda pura, palas de seda brocada, raríssimos e caríssimos, de lã finíssima, tudo feito macramê, sem torcer o fio, com o macramê só puxando o fio retinho, de uma delicadeza e de um primor artístico lindo. A jaqueta campeira, que é algo mais atual, já do século XX, que é usada em momentos sociais tradicionalistas e que eu também sugiro que possa ser usada nos concursos de dança de salão. Questão dos lenços. Existe até uma discussão aí sobre a questão de que lenço é só vermelho e branco, isso é uma balela. Lenço vermelho e branco, segundo reza a lenda, na Revolução Federalista, os maragatos usavam vermelho, os chimangos usavam branco. E tu pega uma foto de maragato, tem um monte de lenço branco. Tu pega um monte de maragato, não tem nó maragato nenhum. É tudo com nó de chimango. É um pandemônio, que nem diz o Paixão, né? Então, se criam lendas e que não são fáceis de provar. Mas o lenço, primitivamente, antes da Revolução Federalista, principalmente, se usava de várias cores. Esses lenços, especificamente, são padrões das fábricas rio-grandenses, Pompeia, Scavino, Bertucci e tantas outras, de bolinha, listrado, com lavrado nas bordas com listras, xadrezinho, carijó. São lenços que só foram fabricados no Rio Grande depois da década de 1930. Mas antes, será que não se usavam lenços com outros padrões? Era só liso. Os lenços que vinham para cá eram o lenço tabaqueiro que vinha de Portugal e tinham exatamente esses padrões listrados. Se vocês procurar no Google lenço tabaqueiro ou lenço de alcobaça,
eram esses mesmos padrões, só que eles eram feitos de algodão, não era feito com rayon, que esse daqui o rayon é uma seda artificial. Se usava seda pura também, quem tinha recurso, a seda continua sendo um tecido caríssimo, não era coisa de pobre. E aqui todos os lenços assim para a gente mostrar só os padrões, né? Cores e tal. As disposições do lenço. A corsário, meia espalda, moda antiga, moda atual. A corsário só se usou na época do chiripás, não se usou com bombacha. A meia espalda, a moda atual e a moda antiga se usou com todas as épocas. A moda atual, obviamente, somente com bombacha, de forma por dentro ou por fora da gola. As duas formas estão corretas, tá? As duas formas estão corretas. Por dentro da gola, ele pode ser funcional para conter o suor, para proteger a gola da camisa. Por fora da gola, nós vamos ter muitas referências do uso por fora da gola, principalmente em dia de festa, momento social, mas para o momento de trabalho também se usou bastante por dentro da gola. Camisa sempre foi uma coisa cara, a gente também preservava a camisa, e por isso que os lenços eram feitos com o tecido mais liso. Porque se é feito com tecido mais grosso, fica raspando ali, também é desconfortável, né? Aqui mais alguns exemplos de padrões de lenços das fábricas rio-grandenses, com diversos nós. Nó de ginete, nó simples, compassador. Olha os ricos padrões, né, de tramas que se tinham, né, nas fábricas. Os peões ficam tudo louco, estão pagando 2 contos um lenço desse para quem tem. Aqui vários nós de lenços, né? Tem uma foto que está no meu livro de um senhor aqui de Campos Novos com esse lenço de top, aquele xadrezinho amarelo queimado ali embaixo. Tem no meu livro esse nó, vários outros nós aqui que não convém agora explicar todos eles, mas tem no meu livro, é só ler. Né? Nó, bago de cachorro, que tem uns que chamam de bago de touro, mas na nossa região aqui de lá se chama bago de cachorro. Nó, cabeça de águia coroada. Nó, Paixão Cortes ou nó charrua. Nó crucifixo. Nó João Ribeiro. Nó de argola. Top farroupilha. Nó de trança chata. Top, nó de namorado. Aqui nós temos Aparício Silva Rilo. Temos Telmo Lima de Freitas, com alguns padrões de lenços das fábricas rio-grandenses. Provavelmente estão comendo uma carninha ali. Guaiacas. Num primeiro momento, aí falando já do tropeiro lá, mas de forma geral não só o tropeiro gaúcho. Antes de se usar a guaiaca, ele usava a chuspa. A chuspa é um saquinho que era feito ou de pano ou de goela de avestruz. Você colocava as moedas ali, as patacas ali, se amarrava ou nos arreios, ou amarrava na faixa, ou amarrava na cinta. Não tinha ainda a guaiaca. Depois, você teve a guaiaca para se passar a cinta e colocar a guaiaca na cinta. O Osnei usou ontem uma ali, uma minha ali. Osnei, faz favor se tu conseguir achar lá. Só para nós mostrar ao pessoal que eu acho que nem todos conhecem. E aí só depois é que a guaiaca, a bolsa ou o bocó, se incorporou ao cinto. No primeiro momento os cintos eram leves, porque a faca se colocava na bota, no primeiro momento. No segundo momento se colocava a faca na cinta ou na faixa também. E com a vinda do revólver, se obrigou a ter cintos mais fortes, porque é pesado. Então aí começaram a ter as guaiacas mais reforçadas, com couro mais grosso, com reforço e tudo mais. Aqui nós temos com couro de pardo lá em cima, com couro mais cru, com esse do meio não sei de que pelo que é, e o de baixo, se eu não me engano, é de ratão do banhado. Aqui também a guaiaca, essa que eu estou usando, que é a mesma que tem lá na exposição de Arreios, está lá a guaiaca original. Essa que eu estou usando é uma reprodução, né? A que tem lá na exposição é original.
Nós temos um cinto, o gaúcho também usava cinto, nem sempre usava guaiaca. Essa aqui que eu falei para vocês, ó. Antes de se ter a guaiaca com o bolso, se usava cinto. Se não tinha o que levar, só usava cinta. Né? Aí, faz favor, irmão. Nós temos também a guaiaca bordada. Essa guaiaca ali é feita de pelica de porco. Foi ricamente bordada. As fivelas de moedas, né? Um cinto, que a gente chama também de cinto serrano. Tem outros nomes folclóricos para esse cinto com esses furinhos. Que o sapateiro, o guasqueiro tem uma chapinha lá, ele bate com o martelo e faz esse contraste que é muito bonito. E essa guaiaca mais forte, né, que segundo os lagianos, quem usava era o general Leandrinho, e aí o pessoal de Lages começou a usar também. Ela tem baleiro, ela tem espaços para você colocar faca, facão, ela é bem forte, né? Para você colocar essas, ali onde tem aquelas faixinhas do lado, aquelas pequenas cintas, para se colocar o coldre do revólver, para se colocar, enfim, né? Aí tem várias utilidades, vamos dizer assim, mas vocês percebem que a guaiaca ela vem de algo mais leve para algo mais robusto, principalmente pelo que você ia pendurar nela. Aqui um exemplo de guaiaca de tropeiro, que o Paixão nos traz também, com uma bolsa bem largona, ela é bem grande, é o tamanho mais ou menos de um caderno desses grandes, ela é bem grande mesmo, e essa daí elas podiam ser acopladas aos cintos ou não, geralmente eram de passadores. Então é tipo, quem é mais antigo e conhece capanga, meu pai andava com a capanga com o revólver dentro, uma época, então era tipo a capanga, e aí passava o cinto ali para levar, porque a guaiaca para o tropeiro, Simões Lopes Neto traz um conto chamado 300 Onças. E ele fala da importância da guaiaca. O cara foi lá, era um tropeiro, foi tomar banho no rio, deixou a guaiaca em cima de uma pedra, chegou numa venda e percebeu que tinha esquecido a guaiaca, e chegou um outro tropeiro lá dizendo que estava com a guaiaca dele para devolver para ele, né? Dizendo uma questão de honradez, porque dentro da guaiaca tinha 300 onças, 300 patacas. E nota, né? Muito dinheiro. Aqui ela aberta. Uma coisa que eu sugiro para quando você vai fazer as guaiacas é que não se coloca o ilhós aqui nos furinhos, né? Porque o ilhós ele não é uma coisa moderna. Se usava ilhós antigamente, mas nas cintas nós não achamos, nas referências, nas fotos, assim, nós não achamos com ilhós. Ela não é presente. Aqui mais uma derratando banhado. A guaiaca bordada, essa daqui é original, está no Museu do Piratini em Farroupilha, no Museu Farroupilha em Piratini, perdão. Ela tem uma franjinha, essa franjinha de algodão. Tem um pessoal aí usando as franjonas de cortina, medonha. É uma franjinha é um dedo de franja. E ela é ela é de pelica de porco também, ricamente bordada em ponto cheio em fio de seda. Aqui tem ela aberta, ela é bem larga. E a utilização dessa guaiaca aqui, segundo as obras que nós encontramos nas obras do Fernando Assunção e nas pinturas de Adolfo Dastrel, nós temos o uso dela mais ou menos como se usava um tirador. Ela era da cintura para baixo. Vocês podem perceber que ela tem uma curvatura embaixo e também em cima, e que os lados dela são menores. Então ela sugere um outro uso, só que nós só achamos nas obras de Adolfo Dastrel em pinturas do Uruguai. No Rio Grande do Sul nós não encontramos referência. Então, não estou aqui dizendo que é para usar ou que não é para usar, não me bota em fria. Aqui já uma guaiaca que daí, nesse formato, sim, nós temos referência no Rio Grande do Sul. Paixão mostra no Birivinha, uma guaiaca desse tipo, também foi ricamente bordada, né? A pelica de porco, com a fivelinha de moeda, com o debrum de couro ao redor, que segundo
o próprio Paixão, né, falava, as mulheres bordavam para os homens e eram consideradas joias. Imagina, o rolinho de fio de seda hoje é R$180. O rolinho assim, ó, de fio de seda. Então vocês imaginem que isso não era uma coisa de pobre. Ricamente bordado, não é uma coisa de pobre. Até, eu sou pobre, mas mandei fazer uma, mas paguei em 20 vezes mais ou menos. Né? Aqui alguns exemplos de fivelas, de alpaca, fivelas de moeda. Essa fivela de moeda que veio a ser mais tarde a tal da rastra. Porque o rastro é aquela correntinha ou a liga metálica que une a moeda do meio com as moedas laterais. Alguns copados de chapéus. Essa aqui é uma foto do seminário de indumentário que nós fizemos aqui em 2019, que quem veio aí, eu acho que veio o pessoal de Lages, estava aí, né? Foi bem bacana, alguns copados diferentes, boca de sapo, chapéu vacariano, 4 gomos e assim por diante, tem vários formatos peculiares. As facas, na sua grande maioria, tinham bainhas de couro, né? E tinha as de cabo artesanal, com rabo de tatu, com chifre de veado, com osso, enfim, retovados de lonquinha. E aí nós temos as famosas prateadas do lado ali também, que era uma coisa que os tropeiros também vendiam no interior às vezes, essas facas. Porque aí, quando começou a se fabricar essas facas, a gente vê caixeiros viajantes, tem na própria obra lá, levando, né, esporas e facas dentro das canastras, coitadinha das mulas para levar não sei quantas facas, porque você pesa bastante, né? Aqui uma representação das crianças, que eu faço questão de trazer à tona, porque criança antigamente não era gente. Ela não participava das rodas sociais. Então, o seu Paixão sempre nos sugeriu que a gente pilchasse as crianças da forma mais simples possível. Tirar a responsabilidade dela. Então, bota bombacha, guaiaca, camisa, lenço. Deu. Não, a criança não se pilchava, criança nenhuma usava bombacha, não usava guaiaca, não usava. Então, assim, a gente faz uma projeção, né? Tanto que as crianças dançam, laçam e tudo mais, por uma questão de tradicionalismo. Criança nenhuma participava de baile. Ficava em casa dormindo. Né? Eu ia nos bailes, o pai e a mãe me levavam de vez em quando, né? Mas lá antigamente a criança não participava da sociedade. Então, a gente deve pensar sim em sempre empiriquitar menos e trazer o que é estritamente necessário para a representatividade. Porque para eles nem funcional é, de uma forma mais literal. É uma questão de representatividade, para que a gente tenha, dentro do tradicionalismo, as crianças participando, né, do tradicionalismo. A gente ensina a sarna, por exemplo, né, Simon, para as crianças de forma lúdica, mas sarna era uma dança de zona. Sarna era dança de baile de colatada. Né? Então a gente brinca com as crianças, mas era uma dança de baixa classe, né? Vamos entrar um pouquinho sobre algumas peculiaridades agora da indumentária do tropeiro, o que nós temos nas obras de Thomas Ender, Debré e alguns outros que nós vamos trazer aqui. Aqui, Thomas Ender nos traz paulista com poncho. Percebemos que ele está de pé no chão, a mula simplesmente arreada, bem simplesinho, um poncho. Segundo o que está na prancha dele, esse chapéu é de feltro. Ele nos parece com o formato do chapéu de palha, mas segundo o que está lá na obra, no livro que eu pesquisei lá, é de feltro. Então nós só temos ali basicamente o que nós temos em indumentária. Ele está com uma calça, né? E o chapéu e o poncho. Aqui é um estudo sobre o chapéu do Thomas Ender, também daqueles chapéus dos tropeiros. Aqui ele já descreve que era de palha. Né? Então nós percebemos a questão da funcionalidade de ter o barbicacho e os ajustes, né, de tentos, por conta do sol. Se o sol está para cá, se o sol está para lá, se não tem sol.
eles iam ajustando o chapéu conforme a necessidade. Isso aqui são pranchas de 1820, 1817, a obra que eu tenho ali. Então, bem no início do século XIX. O barbicacho em cima, para trás, também, para dar um pouquinho de peso, né? Oi? Para chuva também, para escorrer, porque ele escorre pelo barbicacho ali, vai escorrer lá nas costas, dá um calafrio, escorre no poncho, na capa, né? Então, tudo é funcional, gente, não é enfeite. Claro que também funciona para enfeite, mas era funcional. A água escorre, vai se concentrar no barbicacho e vai fazer uma calha para cair a água que vai cair lá no lombo. Aqui tem uma questão que a gente tem trazido à tona aí nos últimos 2 anos, que é a questão da reconstituição da véstia. A véstia, segundo as obras do Paixão, ela é um casaco curto, que não passava muito além da cintura, que não tinha forro, não tinha bolso, não tinha ombreira, não tinha cava e não tinha pence. Ou seja, é uma jaqueta feia mesmo. Ela é medonha. Então, se a gente vai ver as camisas de antigamente, as nossas camisas, se você abrir ela numa mesa, ela fica assim, ó, a manga. Porque a cava ela é feita na diagonal. As camisas e as vestes de antigamente, se você colocar numa mesa, ela fica assim. Porque o corte era feito reto. Só que ele vinha aqui, ó. Olha o tanto de diferença aqui, ó. E aí essa costura fica aqui. Ela fica caída. Ai, mas é feio. Mas era assim. Era assim. E a vestia também era assim. E o que nós temos visto no lugar de vestia são mini paletós. Que não é a mesma coisa. É a mesma coisa tu pegar um paletó e cortar aqui e é uma vestia. Não é. Então a gente tem que cuidar. Pense. O que é para ajustar no corpo é o colete. A veste é uma jaquetinha. Só isso. E ela foi usada no Brasil todo. Essa daqui é de Minas Gerais. No meu livro tem fotos de escravos usando as vestes, e daí aparece bem essa questão da cava baixa. Aparece bem 2 escravos baianos usando a veste. Aqui, como eu falei antes ali, ó, as botas que eles estão usando, que está dobrada ali, ó, não são botas de garrão, embora pareçam, são botas de cano alto. Né? Porque está na prancha que ele estava com botas russilhonas, botas de cano alto, calça, dá para perceber que ele está com uma faixa brasileira. Não sei se vocês percebem. Aqui tem um negocinho aqui, né, para a gente mostrar aqui, ó. Bem aqui, ó, caindo aqui do lado, ó, a faixa, ó. Com uma vestia e com um chapéu de copa alta alvacento. Lá nós temos um outro tropeiro usando bitango, que é aquele poncho que só vem até aqui, né, feito no tear de lã. Nós temos um outro lá, que nitidamente é um escravo, né, as calças esfarrapadas, né, e isso daqui me chamou a atenção, o seu Walter me chamou a atenção ontem, eu não tinha reparado, de uma situação. Nas obras de Debré, nós vemos várias vezes essa cena repetida, né, seu Walter? Dos porrete. Né? E aí o seu Walter me chamou até a atenção numa situação assim, que a gente viu ontem, né? Vamos chegar no posto de tropa, nós vamos lá cortar uns galhos para dançar o Chico do porrete. Na verdade, eles levavam o porrete. E tem várias... Na verdade, ele tem um chicote E tem o chicote, né, seu Walter? E tem o chicote É um arreador grandão. Arreador com açoiteira. Mas tem várias, tá, pessoal? Não é só essa aqui, tem várias que a gente evidencia esses bastões ou porretes, ou seja lá o que for, mas que tem muita lógica de ser um arreador, porque, né, montado às vezes, né, tem várias mostrando, ó, aqui outra aqui, ó. Temos várias vezes, né? Então aqui aqueles chapéus que a gente mostrou antes,
Aqui já são aquarelas de Debré. Debré 1823, 1820 e poucos. E o Thomas Ender também fez um estudo sobre esses mesmos chapéus. Aqui ele evidencia mais que é de palha, né? Os formatos do chapéu. Ó. Ele fez questão de mostrar de trás, erguido, de lado. E a gente tem que lembrar que esses pintores, esses desenhistas, eles eram contratados pelo Império Brasileiro para pintar. Eles eram os fotógrafos da época. Então, nós temos que pensar em algumas coisas. Se vocês procurarem, também tem na internet vários programas que falam isso. Eles, entre aspas, vendiam uma imagem do Brasil para a Europa através dessas obras. E muitas vezes essas obras, quando a pessoa que comprava falava, vou dar um exemplo assim, não levem como literal, tá? Ó, senhor pintor, isso aqui eu não gostei, muda. Porque lá eles não vão entender. E isso acontecia bastante. E há evidências, ou não há evidências, melhor dizendo, não há evidências que Debré tenha vindo ao Rio Grande do Sul. Debré pintou gaúchos que tinha nas tropas em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mais no Rio de Janeiro, porque ele ficou mais lá, ou por descrições de algumas pessoas. Então, nem tudo que a gente vê nas obras de Debré era assim. Né? As pinturas, as aquarelas e os desenhos não são tão confiáveis quanto as fotografias, por exemplo. E não quer dizer que as fotografias também sejam 100%, porque depende do momento, depende de como a pessoa estava. Percebemos aqui a bota de cano alto erguida, né? Me chama a atenção uma situação. As botas de cano alto, elas não ultrapassam muito do joelho. E às vezes a gente vê o pessoal com as botas aqui assim, ó. Não era tão lá em cima assim também, né? Então a gente tem que cuidar. Aí estão aí com outros. Nós temos um aqui de tamanco, outro de pé no chão. E aí vocês percebem com os dedos abertos, com o tento passado no meio dos dedos, que nem uma chinela havaiana, as esporas com as rosetas para cima, que o Paixão já tinha trazido isso para nós também, que quando você andava a pé com as esporas para cima. 1825, também aquarelas de Debré, o gaúcho e o paulista. A diferença, né? Bota de garrão, cerola com franja, a calça, o saiote, o tirador ou culeiro, o pala enrolado aqui, que talvez pela proporção, pela forma, pela técnica de desenho, talvez tenha ficado volumoso demais, talvez fosse realmente um poncho amarrado ali, por isso do volume. A gente não tem como saber assim com exatidão. Quer falar aqui? Vem, fala aqui, faz favor, senão a pessoa não vai ouvir. Mostrando bem quem é um paulista. Então, às vezes a gente fica pensando, né? Olha, paulista. Quem era Biriva? Quem era Biriva? Era paulista ou paranaense dos Campos Gerais que vinham para cá. Eles já tinham a sua indumentária formada e bem consistente, como demonstra ali. Quem usa xiripá saia é gaúcho e não Biriva. E como eu falei no início da palestra, a gente também tem que entender esse recorte, né? Quando a gente fala danças birivas, né? É uma coisa que eu e o seu Walter já falamos milhões de vezes, tenho certeza que nós vamos falar muito mais ainda. Né? Mas a gente tem essa intenção de preservar, de entender a obra do Paixão, principalmente, no que ele traz. Ele escolheu um recorte, ele, entre aspas, batizou de danças birivas, assim como ele batizou danças tradicionais. As danças de projeção folclórica, ele batizou de danças tradicionais. E ele explica lá nas obras dele que lá na Argentina as danças de projeção folclórica são chamadas de danças crioulas ou danças criojas, né? Danças criojas, né?
Exato. O fato é esse. A interpretação e o filtro. Por que vocês, né, que trabalham com as danças berivas, não usam esse tipo de indumentária aqui? Bermuda, quase, né? A maioria dos tropeiros negros que vinham para cá, que também usavam calças curtas, aparecendo, né? E descalços. Se é para trabalhar com uma representatividade do Debré, que é a que se utiliza, então tá aí. Nós temos várias figuras repetidas nas obras de Debré, com outros formatos de indumentária, né? Mas a gente tem que entender, nós não usamos, e eu falo agora como instrutor de dança, nós não usamos porque nós seguimos uma obra sob um filtro de um folclorista. E até que se tenha uma outra pesquisa séria em cima disso, e que isso seja discutido e colocado em pauta, é essa que nós vamos seguir. Então, a gente tem que trazer, estudar, e por isso que é importante. Se eu não me engano, o Mário tinha me falado que desde o último curso de dança beriva não houve nenhum outro evento para se discutir a questão do tropeirismo, principalmente com os grupos artísticos. Esse é o primeiro, sei lá, faz 20 anos. Então, não tem como a gente repensar algumas coisas sem trazer para discussão, sem trazer para a mesa, claro, de uma forma séria, nada em cima de palpites e, como diz o Paixão, dizia ele, os cri-cris da tradição, né? Tem que trazer para a mesa e compartilhar com o pessoal, não ficar escondendo, não ficar querendo achar que vai fazer uma novidade no outro festival, e, enfim, né? Aqui a gente percebe que o lenço xadrez, e aí como a gente fala, se ele não viu essas pessoas e fez por descrições de viajantes, etc., a gente não consegue levar como uma regra, né? Aqui também é o mesmo gaúcho, né? Só está viradito. Aqui percebo, ó. Aqui os dois ele descreve como gaúchos. Esses dois aqui. Isso, verdade, perdão. Ele descreve este primeiro como homem do Rio Grande do Sul e esse segundo como gaúcho. Porque nem todos os rio-grandenses se consideravam gaúchos nessa época, né? Foi quase 100 anos depois para dizer isso. Então, vocês percebam ali, a faca na bota, um traje, como o Paixão traz também, com evidências mais militares, né? Ali a gente percebe a veste com o debrum, né? A calça, a bota. Isso me chamou a atenção uma coisa. As botas de antigamente, e nós podemos falar até na história recente, os bicos delas eram mais ou menos assim como a minha, daqui para mais fino, e não daqui para mais grosso, ou para mais largo, ou mais quadrado. Logo, e aí é só opinião minha, às vezes eu nem devia dar a minha opinião, mas vou dar. Eu não consigo entender um chulhador, ou num passo do próprio Chico do Porrete, passos de bico, onde os dois ficam em cima, porque se eu fizer aqui eu vou cair. Porque isso só é possível com uma bota de bico quadrado. E com as botas de bico, olha os bicos ali das botas. E isso daqui, inclusive, elas eram funcionais, porque os estribos não eram desse tamanhão que nem são hoje. Eram os estribos pequenos, para você colocar o pé. E aí, tem alguns movimentos que não me cabe, sabe? E às vezes o cara ensaiou também de bota forte, chega no dia do festival, tá lá com bota de garrão, e daí faz com bota de garrão, vai arrancar a unha numa hora, porque não se tocou com o que vai vestir, né? Aqui, charrua civilizado, né? Também o índio, né, já civilizado com a faixa. Não dá para saber se é realmente uma faixa ou se é só acabamento da calça. Cerola franjada, faca na bota novamente. Né? Faca na bota, não sei. Ela era usada, mas se a gente for usar para dançar, vai
vai causar acidente, vai, né? Então, talvez dê para entrar na sala, mostrar a faca na bota, tira para dançar, né? Mas ela era usada. Aqui, aquilo que eu falei para vocês, a faixa brasileira, ó, a faixa branca, o saiote por cima da calça, cirola, bota de garrão, amarrado na ponta, aqui um laço ou um laço ou sovel, me deu um branco, a vestia, bolhadeiras, opala atado aqui no ombro, lenço a corsário e um chapéu de capa alta. Esse chapéu que alguns defendem que seja o tal de chapéu de pança de burro, que até hoje ninguém me convenceu disso. Aqui também outra imagem com detalhes semelhantes. Vemos o bitango novamente lá o arreador. E lembrando de algumas peças, né, que são visíveis nos tropeiros, aí vamos falar mais específico dos agrupamentos, né? A cerola, com ou sem franja, amarrada. Se ela é sem franja, ela é amarrada ali no tornozelo, mais ou menos. Camisa com gola ou sem gola, também amarrada nos punhos. As calças, que é mais ou menos no estilo calça saruel, assim, vamos dizer, né? Aberta à frente, né? Bem folgada. Xiripá saiote, chapéu de palha. Geralmente era feita, hoje a gente vê com palha de trigo. Mas na época não tinha tanto trigal assim. Não sei nem se tinha trigal, porque veio bem depois, mas o Paixão traz, se eu não me engano, no Gaúcho Danças Trajes de Artesanato, na parte de artesanato, o artesanato com palha, onde os chapéus eram, eles sugerem que os chapéus eram feitos com tiririca do banhado, que é um tipo de capim que dá para fazer trança, enfim, ele sugere lá. O chapéu de palha, né, ou também o chapéu de capa alta, já de pelo, de feltro. Colete, a veste, a faixa brasileira. Não temos evidências nenhuma de faixa castelhana, pelo menos nesse recorte histórico que o Paixão nos traz nas obras. Da faixa vermelha, preta ou azul, nos trajes birivas. Né, nos trajes dos agrupamentos birivas, no caso. Não temos evidência, temos evidência da faixa brasileira, que é de algodão ou linho. Guaiacas, quando se usa, cintos, quando se usa, bota de garrão de poto, de vaca, botas fortes, simples ou rucilhona, cano alto, esporas nas arenas ou tipo chilenas, facas, facão, lenço. Lembrando que lenço, nem todas as pranchas a gente não percebe lenço com chapéu de palha. Nenhum dos que estão com chapéu de palha está com lenço. Então, se era um ou outro aparecesse, ainda a gente conseguia discutir, mas como nenhum, e justamente aqueles que estão com chapéu de capa alta aparecem com lenço. Aí fica muito nítido, né? O chapéu de capa alta todos estão com lenço, o chapéu de palha nenhum está com lenço. De várias obras diferentes. E não só do mesmo autor, de outros autores também, de outros pintores e desenhistas também. Opala, principalmente de algodão ou lã, eles não tinham acesso à seda. E nessa época não tinha rayon ainda. Não tinha seda artificial. Nesse recorte histórico. Então, opala de seda na biriva, a gente não consegue compreender, porque não tinha seda artificial e eles não tinham acesso à seda, gente. Era muito raro, o cara tinha que ser muito rico para ter um palo de seda. Poncho, capa e os elementos de cena que às vezes os grupos trazem para a sala, né? Pelego, às vezes para dançar o fandango sapateado, fazem lá, jogam lá. A canastra, a broaca, relho, os elementos de ambientação, e que nós trouxemos já de propósito essa exposição para que a gente conseguisse trazer para vocês mais elementos
para que houvesse uma ambientação. De minha parte, assim, eu queria, como eu falei, não é um curso, não é um painel, é só uma palestra para trazer elementos para que a gente perceba que existe muita coisa para ser observada, né? Então, quem tiver alguma dúvida, a hora é agora. Alguma contribuição, fique à vontade. Né? Então, assim, a questão, lembrando, o que o tropeiro usou, como a gente falou lá no início, tropeiro de que época e da onde? E quando a gente fala em danças do tropeirismo biriva, nós temos um recorte que é usado para a projeção folclórica. Então, uma coisa é o tropeiro da história, outra coisa é o tropeiro que é representado através da projeção folclórica, que é o que nós temos nos agrupamentos, enfim, que é o que a gente vem trabalhando tradicionalmente. Se um dia for rediscutido isso, se um dia isso for mexido de alguma forma, não vai ser eu sozinho que vou fazer isso. Poderei contribuir, mas não vou puxar isso sozinho, né? Então, fica o meu recado aqui. Eu quero agradecer a todos.